Olá, meu caro concurseiro da Prova Premium. Como está o seu coração? Está preparado para encarar a prova do Ministério Público? Estudou? Fez a sua parte? É muito importante, né? Tem que estudar e tem que ficar na paz. Nós vamos então aí fazer um aulão de véspera para a prova de técnico do Ministério Público da União. Vamos falar de língua portuguesa. Lembrando a você que o texto é chave importante na prova do CESP. Por quê? É explorado tanto as ideias, o entendimento, a compreensão, como também os aspectos gramaticais do texto em cada questão. Quero lembrá-lo que o texto está de acordo com a prova, os números de linhas, eles estão numerados. E não se esqueça de que quando uma linha não estiver numerada, por causa da formatação, né, da configuração, não se esqueça de que é continuação da linha anterior. Beleza? Quando ela não tiver um número na frente, é continuação da linha anterior. Perfeito? Vamos então à leitura do nosso primeiro texto, porque eu tive que buscar provas do CESP para exatamente trabalhar esse aulão. Por uma questão de prática e de entendimento da forma como eles cobram a língua portuguesa na prova, certo? Então vamos à leitura do nosso primeiro texto. Quase todo mundo conhece os riscos de se ter os documentos usados de forma indevida por outra pessoa, depois de tê-los perdido ou de ter sido vítima de um assalto. Mas um sistema que começou a ser implantado na Bahia pode resolver o problema em todo o país. A tecnologia usada atualmente para a emissão de carteiras de identidade na Bahia pode evitar esse tipo de transtorno. A foto digital impressa no documento dificulta adulterações. A principal novidade do sistema é o envio imediato das impressões digitais por computador para o banco de dados da Polícia Federal, em Brasília. Dessa forma, elas podem ser comparadas com as de outros brasileiros e estrangeiros cadastrados. Se tudo estiver em ordem, o documento é entregue em 5 dias. Ao ser retirada a carteira, as digitais são conferidas novamente. Você pode até ter a certidão de nascimento de outra pessoa, mas quando tentar tirar a carteira por ela, a comparação das impressões digitais vai revelar quem é você, diz a diretora do Instituto de Identificação da Bahia. Na Bahia, a troca pelo modelo novo será feita aos poucos. As atuais carteiras de identidade vão continuar valendo e serão substituídas quando houver necessidade de emitir-se a segunda via. Por enquanto, só a Bahia está enviando os dados para a Polícia Federal. Segundo o Ministério da Justiça, a partir de 2011, outros estados devem integrar-se gradativamente ao sistema. A previsão é que, em 9 anos, todos os brasileiros estejam cadastrados em uma única base de dados unificada na Polícia Federal. Beleza? Muito bem, não é um texto complicado, né? Um texto aí informativo. Vamos então ao enunciado. Com relação ao texto apresentado, julgue os itens de 1 a 12. Item 1. A nova tecnologia de emissão de carteira de identidade criada na Bahia reduz o risco de fraudes e adulterações. Certo ou errado? O que o texto diz? Quase todo mundo conhece os riscos de se ter os documentos usados de forma indevida por outra pessoa. Depois que você perde ou é assaltado, né? Diz o texto. Então, isso está errado, porque a nova tecnologia de emissão de carteira de identidade criada na Bahia reduz o risco do uso indevido, diz o texto do seu documento, e não de fraudes e adulterações. Afirmativa incorreta, está errada. Certo? Muito bem. Afirmativa 2. No texto, tanto o termo todo quanto todo o expressam totalidade. Olha, gente, para mim essa afirmativa está errada, porque olha só o que na linha 1, o termo todo. Quase todo mundo conhece os riscos. Vejam que esse quase já diz que não é todo mundo. Agora, o segundo, todo o, na linha 5, diz assim:
O sistema que começou a ser implantado na Bahia pode resolver o problema de todo o país. Aí é a totalidade. Então, no gabarito do CESP, diz que está certo. Mas para mim, está errado, porque o primeiro todo não indica totalidade, por causa da palavra quase. E além do mais, para indicar totalidade, tem que ter o todo o homem, ou todo homem, tudo bem, mas quase todo homem já não é uma totalidade, certo? Então, eu vou ficar com a minha resposta, errada, portanto. 3. O texto que é predominantemente descritivo apresenta detalhes do funcionamento do sistema de identificação que deve ser implantado em todo o Brasil. O texto que é predominantemente descritivo, o texto não é predominantemente descritivo, ele é um texto expositivo, informativo, ele não é descritivo, predominantemente descritivo não. Portanto, ele nem faz descrição desse texto, ele fala ali do sistema da foto, né, que vai ser já colocado direto, impressa direto no documento, ele fala do digital, mas o texto não é predominantemente descritivo, ele é um texto predominantemente expositivo. Portanto, afirmativa 3, errada, certo? Vamos para o item 4. Os vocábulos impressa na linha 8 e entregue na linha 15 são particípios irregulares dos verbos imprimir e entregar, respectivamente. Tais verbos admitem também as formas participiais regulares, imprimido e entregado. Parece esquisito, mas isso é correto. Só preste atenção a uma coisa. A forma impressa, o particípio impressa, do verbo imprimir, e entregue, do verbo entregar, é chamado da forma irregular, é o particípio irregular, certo? Enquanto que imprimido e entregado é chamado de particípio regular. Claro que eles podem ser usados sim. Eu posso usar imprimido e entregado. Só tome o cuidado de usar com o verbo haver ou ter. Ele tinha imprimido o documento. Ele tinha entregado a encomenda, certo? E só na voz ativa também, não pode usar na voz passiva. Em todo caso, a gente acha estranho, porque ele está em desuso. O pessoal não tem usado muito o imprimido nem o entregado. Ele tem favorecido a forma impressa, entregue, porque é mais curta também, certo? Mas é correto, viu? Não vai tirar sarro dos outros aí, às vezes, tome muito cuidado. Afirmativa, portanto, correta. Vamos para o item 5. A palavra mas, na linha 19, no texto, tem sentido semelhante ao expresso pelo conectivo e, no seguinte período, assinou o documento e se esqueceu de levá-lo. Vamos ver, na linha 19 diz assim, começando na 18, você pode até ter a certidão de nascimento de outra pessoa, mas quando tentar tirar a carteira por ela, a comparação das impressões digitais vai revelar quem você é. A afirmativa está certa, se vou ler de novo e depois ler ali o que a afirmativa propõe. Vejam só, você pode até ter a certidão de nascimento de outra pessoa, mas quando tentar tirar a carteira por ela, a comparação das impressões digitais vai revelar quem você é. E ele diz assim, assinou o documento e se esqueceu de levá-lo. Exatamente, o mas do texto, da linha 19, certo? Tem o mesmo sentido semelhante que a proposta aí, que o proposto na afirmativa 5. Assinou o documento e se esqueceu de levá-lo. Portanto, a afirmativa 5, correta. Beleza? Muito bem. Item 6. Depreende-se do texto que a implantação da nova carteira de identidade proporcionará mais agilidade aos serviços prestados pelos institutos de identificação do Brasil. O texto não fala isso. Não fala de agilidade dos institutos de identificação. O texto está falando, e se propõe a falar, apenas do uso indevido.
né? O texto começa, quase todo mundo conhece os riscos de se ter os documentos usados de forma indevida por outra pessoa, depois tê-los perdido ou de ter sido vítima de assalto. Mas um sistema que começou a ser implantado na Bahia pode resolver o problema em todo o país. O texto não se propõe a falar de agilidade dos serviços prestados e nem comenta sobre isso. Portanto, a afirmativa 6 está errada. Veja como é importante ler o texto. É importante porque, quando você precisa voltar ao texto, você pegando as noções, aquilo que o texto se propõe a dizer, por exemplo, lê o primeiro período sintático, o segundo até o terceiro, é a proposta do autor do texto, o que ele vai discutir, lê com muita atenção, lá no final, lê a conclusão para ver o fecho do que ele se propõe a dizer, você tem um apanhado geral do texto, o que torna mais fácil. Assim, quando você lê a afirmativa, você já tem noção da resposta, você só vai ao texto para confirmar. Vamos para a afirmativa 7. A supressão da vírgula, que sucede à palavra ordem, na linha 15, não acarreta prejuízo à correção gramatical do período em questão. Vamos ali então ler na linha 15. Diz assim: se tudo estiver em ordem, o documento é entregue em 5 dias. Se tudo estiver em ordem. Esse se é uma conjunção, é o elemento coesivo que está introduzindo aí uma oração subordinada adverbial condicional. Reparem, eu tenho primeiro a oração subordinada adverbial, depois a principal, presença da vírgula obrigatória, certo? Então, é regra gramatical, eu tenho que pôr a vírgula. Se tudo estiver em ordem, vírgula. Isso é uma oração subordinada adverbial. E sempre que eu tiver primeira oração subordinada adverbial, depois a oração principal, a presença da vírgula é obrigatória. Se fosse assim, o documento é entregue em 5 dias se tudo estiver em ordem. Daí seria opcional. Quando tiver a primeira principal, depois a adverbial, a presença da vírgula é opcional. Agora, quando tiver primeiro a adverbial, depois a principal, a presença da vírgula é obrigatória. Então, a supressão da vírgula que sucede à palavra ordem, na linha 15, acarreta prejuízo para a correção gramatical, sim. E ele diz que não acarreta. Acarreta prejuízo para a correção gramatical porque é regra gramatical. Agora, prestem atenção, então a afirmativa está errada, porque ele diz que não acarreta prejuízo. Agora, eu vou aproveitar essa afirmativa 7 para chamar a sua atenção, porque às vezes o CESP não discute a questão gramatical, discute questão de entendimento numa situação dessa. Então preste atenção ao que eu vou falar. Se a afirmativa fosse assim, ó, a supressão da vírgula, que sucede à palavra ordem, né, não acarreta prejuízo para o entendimento do período em questão. Se fosse, não prejuízo à correção gramatical, fosse prejuízo ao entendimento. Repare, se você ler sem a vírgula, repare só. Se tudo estiver em ordem, o documento é entregue em 5 dias. Se eu retirar a vírgula, eu vou deixar ele ter o mesmo entendimento? Não. Daí estaria correto. Mas ele está falando que não acarreta prejuízo para a correção gramatical. Acarreta porque a presença da vírgula ali é obrigatória. Não prejudica o entendimento da retirada, mas prejudica a regra gramatical. Portanto, afirmativa errada. Vamos para o nosso próximo item, o 8. Infere-se do texto que o processo de emissão da nova carteira de identidade será menos dispendioso para o cidadão, visto que as fotos necessárias para o documento serão feitas pelo próprio Instituto de Identificação. O que o texto fala sobre a questão da foto? Diz que a foto vai ser impressa direto no documento. Não fala de despesa nenhuma. Então, a afirmativa está errada. Tá? Não está se falando que vai baratear o custo para nós. Não tem nada a ver. O texto nem discute isso. Então, a afirmativa é errada. Item 9. O emprego das expressões vão continuar valendo, na linha 23. E está enviando, as quais indicam haver uma ação em curso, usualmente deve ser considerado vício de linguagem.
Ó, preste bastante atenção ao que eu vou dizer. Amanhã eu vou estar verificando o seu problema. Isso é vício de linguagem. Amanhã eu vou estar verificando. No final de semana, eu vou estar enviando. Isso é vício de linguagem. Isso é erro. O que está no texto está enviando e vão continuar valendo, está indicando, gente, exatamente uma ação em curso, certo? Então, não é um vício de linguagem. Tem por função o uso do gerúndio aí, tá? Indicar uma ação em processo, correto? Então, a afirmativa está errada. Perfeito? Todo mundo acaba tendo preconceito, né, com relação ao gerúndio, mas o gerúndio existe, está aí para ser usado, principalmente em situação como essa. Quando você tem um fato, algo ou uma ação que está em processo, beleza? Por exemplo, eu vivo preparando aulas. Ó, perfeito, correto. Por quê? É uma ação em curso. Agora, eu não posso falar, amanhã eu vou estar preparando, verificando o seu problema. Isso eu já não posso, aí é um vício de linguagem. Então, afirmativa errada. Vamos para 10. Do trecho, por enquanto, só a Bahia está enviando os dados para a Polícia Federal, na linha 25 e 26, infere-se que pelo menos um outro estado brasileiro também adotou um novo sistema de identificação, mas não enviou ainda as impressões digitais para atualização do banco de dados da Polícia Federal. É isso que o texto fala? O texto diz que está sendo testado na Bahia. É o único estado. Então, a afirmativa está incorreta. Certo? Não tem nem o que discutir mais aí, né? Na linha 28, o emprego da preposição em a na combinação ao é exigência sintática do verbo integrar. Olha só, diz assim lá na linha 28. Veja bem, segundo o Ministério da Justiça, a partir de 2011, outros estados devem integrar-se. Outros estados devem integrar-se. E quem se integra a. Certo? Então, exatamente está correto isso. Olha, integrar-se gradativamente a quê? Ao sistema. Afirmativa correta. Na linha 28, o emprego da preposição a, na combinação ao, é exigência sintática do verbo integrar. É, realmente, o objeto indireto está perfeito. Certo? Vamos, então, para o item 12. Infere-se do texto que o novo sistema de identificação representa um avanço para o trabalho da Polícia Brasileira. Isso é fato, o texto deixa claro isso, né? A polícia terá garantia de trabalhar com dados mais concretos, né? Então, infere-se do texto, sim, senhor, corretamente, que o novo sistema de identificação representa um avanço para o trabalho da Polícia Brasileira. Perfeito, afirmativa certa. O voto, direito duramente conquistado, deve ser considerado um dever cívico sem o exercício do qual o direito se descaracteriza ou se perde. Afinal, liberdade e democracia são fins e não apenas meios. Quem vive em uma comunidade política não pode estar desobrigado de opinar sobre os rumos dela. Nada contra a desobediência civil, recurso legítimo para o protesto cidadão, que no caso eleitoral se pode expressar no voto nulo, cuja tecla deveria constar na máquina utilizada para a votação. Com o voto facultativo, o direito de votar e o de não votar ficam inscritos em pé de igualdade no corpo legal. Uma parte do eleitorado deixará voluntariamente de opinar sobre a constituição do poder político. O desinteresse pela política e a descrença no voto são registrados como mera escolha, sequer como desobediência civil ou protesto. A consagração da alienação política como um direito legal interessa aos conservadores, reduz o peso da soberania popular e desconstitui o sufrágio como universal. Para o cidadão ativo, que, além de votar, se organiza para garantir os direitos civis, políticos e sociais, o enfoque é inteiramente outro. O tempo e o trabalho dedicados ao acompanhamento
continuado da política não se apresentam como restritivos da liberdade individual. Pelo contrário, são obrigações autoassumidas no esforço de construção e aprofundamento da democracia e de vigília na defesa das liberdades individuais e públicas. A ideia de que a democracia se constrói nas lutas do dia a dia se contrapõe, na essência, ao modelo liberal. O cidadão escolado na disputa política sabe que a liberdade de não ir votar é uma armadilha. Para que o sufrágio continue universal, para que todo o poder emane do povo e não dos donos do poder econômico, o voto, além de ser um direito, deve conservar a sua condição de dever cívico. Perfeito? Está aí o texto. Texto longo, puxadinho, né? Mas vamos aí resolver, então, as questões. Vamos ver o que eles colocaram. Olha o enunciado. Acerca das ideias e estruturas do texto, julgue os próximos itens. Tenho falado sempre que vamos começar. Preste atenção ao enunciado. Veja que ele trabalha ideias e a questão gramatical, que é o que forma a estrutura do texto. Primeiro, a 13ª ali, afirmativa. A abolição do caráter obrigatório do voto desabona a conquista do direito sufragista adquirido pelo cidadão? Está certo, exatamente. A abolição do caráter obrigatório do voto, a abolição, quer dizer, o voto deixar de ser obrigatório, né? Desabona a conquista do direito sufragista adquirido pelo cidadão? Claro, isso é fato, e o texto está discutindo exatamente isso, né? Tanto que ele diz, no final do texto, né, que deve ser considerado um direito e também um dever. E ele vai discorrer no texto o tempo todo sobre essa conquista do direito e a quem interessa a abolição do caráter obrigatório. Todo o texto justifica a questão 13. Está certo? Perfeito. 14. O voto obrigatório ratifica o caráter democrático de um governo, sendo, no entanto, desconsiderado o livre-arbítrio do cidadão. Olha só, o voto obrigatório ratifica o caráter democrático de um governo. Ratifica ou não ratifica? Você vai lá votar, você é obrigado a votar. Não se esqueça de que, em todo caso, o voto foi uma conquista numa democracia, né? Então, se todo mundo vai votar, né, a quem cabe, né, o voto, veja o que acontece. Você tem, normalmente na eleição, uma maioria. Então, o voto obrigatório ratifica o caráter democrático de um governo. Sendo, no entanto, desconsiderado o livre-arbítrio do cidadão? Não, porque o texto diz que isso é uma conquista. É uma conquista do cidadão. Então, não desconsidera o livre-arbítrio. Certo? Porque ele tem o direito de escolha. E ele pode opinar, diz o texto, inclusive, que ele pode tornar nulo o seu voto. Certo? Então, afirmativa errada, 14. Vamos para 15. A liberdade de ir votar ou não constitui uma armadilha, porque a participação de apenas uma parcela da sociedade na escolha de seus representantes pode não ser condizente com a preferência da maioria da população. Então, veja, o que ele diz no início aqui? A liberdade de ir votar ou não constitui uma armadilha, porque a participação de apenas uma parcela da sociedade, da escolha de seus representantes, pode não ser condizente com a preferência da maioria da população. Olha o que diz o texto. Com o voto facultativo, o direito de votar e o de não votar ficam inscritos em pé de igualdade no corpo legal. Uma parte do eleitorado deixará voluntariamente de opinar sobre a constituição do poder político. O desinteresse pela política e a descrença no voto são registrados como mera escolha, sequer como desobediência civil ou protesto. A consagração da alienação política como um direito legal interessa aos conservadores, reduz o peso da soberania popular.
e desconstitui o sufrágio como universal. É isso que o texto está falando sobre o direito de ir votar ou não. E não da questão de seus representantes pode não ser condizente com a preferência da maioria da população. E ele continua, para o cidadão ativo, que além de votar, se organiza para garantir os direitos civis, políticos e sociais. O enfoque é inteiramente outro. Então, essa afirmativa 15 está incorreta, porque ele diz a liberdade de ir votar ou não constitui uma armadilha. Até aí tudo bem. Agora, porque a participação de apenas uma parcela da sociedade na escolha de seus representantes pode ou não ser condizente com a preferência da maioria da população? Não. Quanto a isso, então, isso não justifica a liberdade de ir ou não votar, certo? Então, a afirmativa 15 está errada. 16. A preposição presente em na, no trecho, cuja tecla deveria constar na máquina utilizada para a votação, na linha 8 e 9, poderá ser alterada para de, respeitando-se as normas de regência e mantendo-se a acepção do verbo. Olha só. Na verdade, por muito tempo se falou, isso consta na Constituição, isso consta no documento, e a forma usual hoje é constar do. Isso consta do documento, isso consta do contrato, isso consta da Constituição. Em todo caso, as duas formas são consideradas corretas, certo? Então, olha o que diz a afirmativa de novo. A preposição presente em na. Veja que ele usa a preposição em. No trecho, cuja tecla deveria constar na máquina, ó, constar na máquina. Eu também poderia falar constar na máquina. Utilizada para votação. Poderia ser alterada para de? Poderia, sem problema nenhum. Então eu poderia falar assim, cuja tecla deveria constar da máquina utilizada para votação. É isso que ele está propondo. Né? Respeitando, sim, senhor, as regras de regência e mantendo a acepção do verbo. O sentido é o mesmo, portanto, com o em, o na, ou o de, o da. Perfeito? Então a afirmativa 16 está corretíssima. Vamos para a afirmativa 17. Ao se trocar o ponto final, logo após político, por vírgula, e logo após inserir-se a conjunção embora, seria formado um período coerente? Olha lá o que diz na linha 12, vamos ver. Diz assim, uma parte do eleitorado deixará voluntariamente de opinar sobre a constituição do poder político. O desinteresse pela política e a descrença no voto são registrados como mera escolha. Veja que ele está propondo tirar esse ponto daqui e colocar um embora. O embora é uma concessão, gente. Vai tornar o texto incoerente. Olha só como ficaria. Uma parte do eleitorado deixará voluntariamente de opinar sobre a constituição do poder político, embora o desinteresse pela política e a descrença no voto são registrados como mera escolha, sequer como diz. Não, não tem sentido. O correto seria, em vez de colocar o embora, colocar um pois, um porquê. Daí teria o mesmo interesse, porque o que vem depois é uma explicação do que está antes. Certo? Então, a afirmativa incorreta. Se eu colocar o embora, eu crio uma concessão, vou deixar o texto totalmente incoerente. Muito bem, 17, errado. Afirmativa 18. O vocábulo sequer, na linha 14, atribui sentido negativo ao trecho que introduz, o qual poderia ser corretamente reescrito do seguinte modo: não sendo registrados como desobediência civil ou protesto. Lá na linha 14, vamos ver, parece certo isso daí, mas vamos conferir ali. Na linha 14 diz assim, começando ali na 3, descrença no voto são registrados como mera escolha, sequer como desobediência civil ou protesto. Então, ele pede para colocar, não sendo registrado como desobediência civil ou protesto. Então, descrença no voto são registrados como mera escolha. Mera escolha, não sendo registrados como desobediência civil ou protesto.
A afirmativa está certa, perfeito. Eu acho que até ficaria melhor para o entendimento dos mais leigos, né? Ficaria melhor. Assim, daria mais clareza ao texto. Então, a afirmativa 18 está certa. Vamos para a afirmativa 19. Ao se substituir o trecho aos conservadores por a parcela conservadora da sociedade, o uso do acento indicativo de crase será obrigatório. Vamos ver. 15 e 16. Olha só. A consagração da alienação política como um direito legal interessa aos conservadores. O que interessa, interessa a alguém. E ele propõe, em lugar de aos conservadores, a parcela conservadora. Então, se o que interessa, interessa a, mais o a de parcela, eu tenho a preposição a de interessa. E o artigo de parcela. Obrigatoriamente vai ocorrer crase, sim, senhor. A afirmativa 19 está corretíssima. Perfeita. Certo? Vamos para a afirmativa 20. Sem alteração ou prejuízo sintático ou semântico para o texto, os vocábulos restritivos e escolado podem ser substituídos respectivamente por restringentes e diligente. Olha, gente, os restritivos podem ser substituídos por restringentes, sim. Pode. Manteria o mesmo sentido. E escolado por diligente, poderia? Olha, aí já não dá. Porque o escolado está mais para o lado do malandro, sabe? Do cara mais esperto. Enquanto que o diligente está mais para o lado do cara cuidadoso, sabe? Não tem essa conotação. O escolado tem uma conotação mais, né, mais sacana, digamos assim. Enquanto que o diligente não. O diligente é o cara zeloso, cuidadoso. Então, a afirmativa é errada. Certo? A afirmativa totalmente errada. Bom, eu procurei cercar um pouco daquilo que o CESP pode cobrar, porque a cobrança dos assuntos depende muito do tipo de texto que o CESP escolhe. Eu espero ter chegado bem próximo, né, aí daquilo que vai cair na prova. E desejo de todo o coração que você faça uma boa prova, mas não se esqueça, vá bem, vá em paz, alivie o espírito. Você precisa estar bem na hora da prova, certo? Então, olha, uma boa prova para você e sorte, a sorte faz parte também disso tudo. E um beijão.